Olá, muito bom dia para você, graça e paz. Que você de fato tenha aí um dia que consiga alcançar seus objetivos, seus planos, propósitos, né? Aquilo que você traçou para o dia de hoje, que você então tenha condição de assim realizar, não é? Estamos juntos mais uma vez com a nossa porção diária da palavra. Hoje eu quero ler o texto que está no livro do Gênesis, capítulo 24, e preciso ler um pouco mais, né? Não apenas alguns versículos, mas precisamos ler um pouco mais do texto para que tenhamos condição de entender o contexto e extrair lições, então, para a nossa vida. Eu vou ler, então, vou começar no verso 1 e assim, então, vou ler até o verso 8, depois do 12 até o verso 15 e lerei lá no final 50 e 51. Assim, então, está a palavra de Deus. Abraão já era velho de idade, bem avançado, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo que possuía: ponha a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então o servo disse: talvez a mulher não queira vir comigo para esta terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo: à sua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Verso 12. Então o Senhor jurou. Então o servo orou: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com meu senhor Abraão. Eis que eu estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça, a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder: beba, e darei ainda de beber aos seus camelos. Seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que foste bondoso para com o meu senhor. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filho de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmã de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu seu cântaro e subiu. Vamos avançar para o verso 50 e 51. Labão e Betuel responderam: isto procede do Senhor, nada temos a dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, e que ela seja a mulher do filho do seu senhor, segundo a palavra do Senhor Deus. Amém. Aqui está essa história belíssima a respeito da vida de Abraão, a respeito da vida de Isaque, e também a esposa para Isaque. Uma esposa para Isaque. Podemos então pensar nessa realidade. Abraão estava preocupado como seria a sua descendência se Isaque tomasse por esposa uma das jovens daquela terra. E então ele chama o seu servo Eliezer Damasceno para que estivesse indo à sua parentela e para que ali então pudesse encontrar uma esposa para Isaque. Como que é importante para nós percebermos esse cuidado que Abraão teve em relação ao seu filho, preocupação em relação a quem estaria como esposa do seu filho, para que fosse assim então aquela que procederia ou que estaria participando da descendência bendita do povo de Deus. E então aquele servo pediu a autorização para ficar livre do compromisso se a jovem não quisesse vir.
Mas uma coisa importante que aquele servo ele faz é que ele ora, ele pede a Deus: Senhor, que o Senhor me abençoe nesta empreitada, Senhor, que o Senhor me abençoe nesse trajeto, Senhor, que o Senhor me faça encontrar a esposa para Isaac. E aí então, ele quando ora, ele coloca ali uma ação específica, não é? Colocando ali que a jovem que ele encontrasse, que abaixasse o cântaro, que ele pedisse água, que ela desse água para ele, e que se colocasse à disposição para também dar água de beber aos animais. E então, quando ele chega àquela fonte, ele encontra com a jovem Rebeca. E a palavra de Deus diz que ela era linda, uma jovem linda. E ali, quando ele se depara com aquela jovem, e ele então pede água, e então aquela jovem disse que daria a água e que também estaria tirando água para os animais. E ele então percebeu que ali estava a confirmação de Deus à sua oração. Ainda mais, Rebeca era da família de Abraão. Rebeca fazia parte do povo para o qual Eliezer tinha sido enviado. Então, era importante que ali estava a confirmação da resposta de Deus para aquele pedido, para aquela oração. Ele havia encontrado a jovem, ele havia encontrado uma esposa para Isaac. E como é importante para nós percebermos, né, quando ali aquela jovem, a Rebeca, então conduz aquele forasteiro à casa dos seus pais, e quando ele conta a sua narrativa, a sua história, e ali então eles percebem, é o Senhor que está nesse negócio, é o Senhor que está orientando, é o Senhor que está dirigindo, é o Senhor que está conduzindo essa situação. E eles perguntam à jovem: não, nós não podemos decidir, vamos saber o que ela quer. E quando perguntaram para a Rebeca, ela disse: eu irei. E é importante para nós, não é? Quando termina o texto aqui que eu li, não é? Nos versos 50 e 51, quando Labão e Betuel, eles então reconhecem que o Senhor estava dirigindo, ele diz: vamos fazer conforme a palavra do Senhor Deus, não é? O Senhor poderoso, o Senhor Deus todo-poderoso. E aqui então a Rebeca se despede e ela então se dirige para a casa de Abraão e ali encontra-se com Isaac e casa com Isaac. E a palavra de Deus então diz que eles tiveram uma vida, não é, também marcada na trajetória do povo de Deus, não é, porque Deus havia prometido a Abraão que a sua descendência seria numerosa. E de Isaac e Rebeca nascem Esaú e Jacó, e é uma outra história. Então nós podemos trazer para nós a realidade que devemos buscar orientação de Deus para a nossa família. Precisamos pedir a Deus pelo casamento de nossos filhos. Talvez alguém fica meio que assombrado, né? Fica meio que preocupado, até mesmo fique inquieto quando ouve que pais começam a orar para os seus filhos no ventre ainda materno. Não está lá ainda antes de nascer, já começa orando para que Deus dê bom casamento, boa esposa, bom esposo para os seus filhos que ainda até irão nascer. E é importante que você ore pelo casamento dos seus filhos. Você que é pai, você que é mãe, faça isso. Né? Então, clame a Deus, peça ao Senhor. Também é importante nós estarmos buscando a direção de Deus na confirmação das nossas ações, das nossas escolhas, dos nossos objetivos. Senhor, confirme a obra das minhas mãos, confirme, Senhor, o meu plano, o meu projeto, confirme, Senhor, aquilo que eu estou querendo fazer. Então nós temos a realidade desse texto. E também é importante, quando nós descobrimos a vontade do Senhor, nós não podemos de forma alguma ir contra, nós não podemos agir contra ela. Pense nisso. Deus abençoe você. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, pelo dia de hoje, obrigado pela noite que tivemos e por esse texto belíssimo que recebemos nesta manhã. Que o Senhor nos ajude, Deus. Pedimos porque nós somos dependentes do Senhor, necessitamos muito, Deus, da sabedoria que vem do Senhor, discernimento que vem do Senhor. Deus, ajuda que só o Senhor pode dar. Abençoe-nos, ó Deus. Clamamos assim, oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Um abraço para você. Até amanhã, se Deus permitir, que você tenha um dia de paz.